Fala galera, professor Arthur Damasceno na área, aqui com o De Carona com o Constitucional. Esse é o nosso nome dado a esses vídeos que serão aí todos os dias veiculados com uma dica de direito constitucional. Eu te convido para vir de carona comigo. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre os legitimados à propositura da famosa ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, a ação declaratória de constitucionalidade, a ADC, que servirão também para o ajuizamento da ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, e em consonância com essas ações de controle concentrado de constitucionalidade, são os mesmos legitimados que poderão também provocar o Supremo Tribunal Federal para edição, revisão ou até mesmo pedido de cancelamento da tal da súmula vinculante. Essas informações nós encontramos lá no artigo 103 da Constituição, fala dos legitimados à propositura das ações de controle concentrado, e no artigo 103A, que trata da súmula vinculante. Bom, quando você para analisar aquela lista, você percebe uma lista com muitos nomes, e mais uma vez o Constituinte apresenta esses nomes de maneira desordenada, sem uma certa lógica para memorização, o que realmente torna ali esse processo de memorização algo muito árduo. Mas aqui a gente está para arrumar a casa, para tentar facilitar esses dados constitucionais. Então eu quero que você guarde um macetinho que para muita gente já é um macete conhecido, tá? E é o 3 caras, 3 mesas, 3 órgãos. Esse é o macete. 3 caras, 3 mesas, 3 órgãos. Vamos falar dos 3 caras. Os caras estarão ali presentes na listagem para o ajuizamento dessa ação. Os 3 caras, o primeiro cara é o cara do Poder Executivo Federal, presidente da República. Se eu falei de Poder Executivo Federal, eu vou falar de Poder Executivo Regional, governadores dos estados e do Distrito Federal. Presidente, governadores e o terceiro cara, são 3 caras, nós lembramos do cara do Ministério Público da União, que é o PGR. Então olha aqui, ó, matei 3 caras, presidente, governadores, PGR, presidente, governadores, PGR, 3 caras. Vamos falar das 3 mesas agora. Mesa diretora. Toda casa legislativa tem uma mesa diretora, uma mesa de direção. Quando tu tá vendo televisão, lá na frente, né, daquele salão, daquele plenário, aquela mesa com 7 cadeiras, né, o presidente, primeiro vice, segundo vice e os 4 secretários, a mesa diretora. E aí a gente tem também nessa lista de legitimados as 3 mesas. Como é que a gente mata isso? Se nós falamos do Poder Executivo Federal, a gente vai falar de Poder Legislativo Federal. Só que o Poder Legislativo Federal ele é composto de 2 casas, o sistema é bicameral. Então você vai lembrar de 2 mesas, mesa da Câmara, mesa do Senado. Tá? Se também falamos de Executivo Regional, quando dos 3 caras, nós vamos falar de Legislativo Regional, que são as Assembleias Legislativas, e no Distrito Federal, a Câmara Legislativa. Vamos retomar, 3 caras, presidente, governadores e o PGR. 3 mesas, mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa de Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa. Coloquei na mesma perna porque são casas legislativas regionais. Legal? Para fechar, os 3 órgãos. Órgãos de representação. O primeiro órgão de representação é um que também está presente no mandado de segurança coletivo. É o partido político que tem a representação no Congresso Nacional. Além dos partidos políticos, temos também o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e fechando confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Vamos só fechar aqui o raciocínio então? Olha aqui, ó. 3 caras, presidente, governadores, PGR. Presidente, governadores, PGR. 3 mesas, mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa de Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa. Mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa. 3 órgãos. Partido político com representação no Congresso Nacional, OAB, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Legal? Esses são os legitimados.
te peço para dar uma analisada com mais cautela se no teu concurso tem o tal do controle de constitucionalidade, para analisar quais são os legitimados universais, aqueles que podem ajuizar a ADI, a ADC, a DPF para todo e qualquer tipo de lei ou ato normativo, né? E quais são aqueles legitimados que devem atender à pertinência temática. Mas se para o teu concurso você não tem o controle de constitucionalidade, precisava apenas saber quem são os legitimados à provocação do Supremo para edição, criação e edição, né? Edição, criação, edição, revisão e cancelamento de súmula vinculante, você já tá ligado que são os 3 caras, 3 mesas, 3 órgãos. Artigo 103 e o 103A. Tá fechado, gente? Ó, fica esperto que a qualquer momento nós voltamos com mais uma dica. Vem de carona. Abraço.